Você já percebeu o quanto nós mulheres passamos a vida inteira tentando nos proteger? Nos protegemos da rejeição, do abandono, da crítica, da humilhação, da traição, da escassez, de não sermos boa o suficiente. Nos protegemos tanto que muitas vezes já nem sabemos mais quem somos sem a armadura. E é justamente sobre isso que fala essa lição 153 de Um Curso em Milagres, que diz: em minha ausência de defesas, minha segurança está. Eu sei que essa frase pode soar absurda para muitas de nós, afinal vivemos em um mundo onde aprendemos desde cedo que precisamos nos defender de tudo e de todos. Mas será que Jesus está falando sobre a nossa vida prática? Será que ele está dizendo para você não proteger seus filhos, não colocar limites, não sair daquele relacionamento abusivo, não chamar a polícia se for necessário? Eu acredito que não. E hoje eu quero compartilhar 5 pontos que me ajudam a compreender essa lição sem cair na armadilha da interpretação literal. Eu sou Luciana Luz, terapeuta integrativa e mentora de mulheres. E aqui, neste canal, nessa sequência de vídeos, eu traduzo as lições de Um Curso em Milagres para a vida real das mulheres modernas, porque muitas vezes não é o curso que é complicado, gente. O complicado é a forma que a gente interpreta quando a gente está lendo. Eu tô gravando hoje de um parque que chama Horto Florestal, aqui na Zona Norte. Aqui é um bosque de pinheiros, é muito bonito, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tento vir uma vez por, umas 2, 3 vezes por semana, dia sim, dia não, quando eu tenho menos agenda, tento vir correr aqui para não ficar só essa coisa de correr na esteira, tanto que eu tô um pouco suada e descabelada, então não reparem, bora lá. Nosso primeiro ponto de hoje. Primeiro ponto é: as defesas nascem do medo. Toda defesa existe porque acreditamos que estamos em perigo, né? O nosso lado do ego, né, que vê um mundo hostil, um lugar hostil, que as pessoas podem nos ferir, que precisamos estar sempre vigilantes. Eu vejo isso muito em nós mulheres, né? A gente entra em um relacionamento já desconfiada, esperando ser traída, abandonada. A gente começa um trabalho já esperando fracassar. A gente publica um vídeo já esperando as críticas, os haters, né? Essa hipervigilância se torna um modo de viver, mas o curso nos convida a investigar. Será que o perigo é tão real quanto a gente acredita, ou estamos reagindo a feridas antigas que continuam comandando o nosso presente? Vamos ao ponto 2. O segundo ponto é que precisamos compreender algo muito importante que eu vou bater bastante na tecla. Esse foi um divisor de águas para mim, na minha experiência de ser estudante de Um Curso em Milagres. Quando Jesus fala sobre ausência de defesas, ele está falando primeiro da mente e não do comportamento. O Curso em Milagres não é um curso sobre comportamento. Isso muda muito a forma como a gente estuda, porque no início eu lia as passagens e pensava: então eu não posso me defender, não posso colocar limites, não posso dizer não. Mas hoje eu entendo que ele está falando sobre abandonar as defesas do ego, as defesas baseadas no medo, no ataque, no julgamento e na culpa. Você pode sim colocar limites, você pode sair de uma relação abusiva, você pode proteger seus filhos, você pode tomar decisões difíceis, fazer conversas difíceis. O que muda é o lugar interno de onde essas ações surgem. Não do medo, mas da clareza, não da guerra, mas da consciência. Primeiro acontece na mente, depois isso se reflete na nossa vida prática. E por que esse ponto é tão importante para nós mulheres? A gente precisa partir do pressuposto, e foi por isso que eu senti de fazer um tipo de tradução do curso para nós mulheres, porque eu lido com mulheres todos os dias, esse é o meu trabalho, eu sou uma mulher, eu sou filha de uma mulher, irmã de uma mulher, e eu sou mãe de 2 mulheres. Então, a gente vive em um mundo que é masculino, certo? Que eu chamo de o mundo dos homens. O mundo, ele foi criado, os sistemas, quando eu falo mundo, eu tô falando dos sistemas principais que a gente vê no mundo, por exemplo, o patriarcado, por exemplo, o capitalismo, o sistema de trabalho que a gente vive, sabe essa coisa da pirâmide, de quem tá no topo acumula, né, mais dinheiro, quem tá na base trabalha para sustentar quem tá no topo.
Esse é um sistema masculino de colaboração, de não colaboração, eu acho. Então, a gente está inserida nesse mundo e, de alguma forma, esse mundo, a gente é coautora, co-criadoras também desse sistema, junto com os homens. Não estou dizendo aqui que os homens são os vilões, os culpados e que as mulheres são vítimas dos homens. Não, eu só estou dizendo um fato, que esse é o mundo masculino. E tanto que é um mundo criado para os homens, porque se você for olhar para as diferenças, por exemplo, as mulheres que ocupam os mesmos cargos que os homens ganham menos que eles. Eu estou falando principalmente aqui do nosso mundo ocidental, né? A jornada de trabalho ser dupla e talvez até tripla para as mulheres, se tiver filhos. E as desigualdades, não só de direitos, mas do dia a dia mesmo, dos cuidados com a casa. Só que quem cria os homens? Nós, mulheres. Então, por isso que eu digo que nós somos responsáveis, sim, por essa realidade ser assim, entende? Então, a gente aprendeu que é importante se defender. A gente aprendeu que é importante se proteger. Que ser vulnerável é ruim, é prejudicial. Então, até que ponto, quando Jesus fala pra gente que é importante que a gente não seja vulnerável, que é importante que a gente seja sem defesas, a gente compreenda que ele está falando a nível da mente e que sim, no mundo ainda, como aparentemente que estamos encarnados, parece que estamos encarnados, né, dentro do sonho, para usar a nomenclatura do curso, a gente ainda precisa sim se proteger. A gente ainda precisa sim tomar cuidado, aquela coisa básica de não abrir a porta para estranhos, aquela coisa básica de sair à noite, entende? A gente ainda precisa disso, até porque a gente vive no país que mais mata mulheres no mundo. Entende por que precisa de uma tradução do curso só para mulheres? O terceiro ponto é que aquilo que defendemos fortalece a crença no perigo. Quanto mais eu me defendo de algo, mais a minha mente acredita que aquilo tem poder sobre mim. Se eu passo a vida inteira tentando me proteger da rejeição, estou reforçando a ideia de que a rejeição pode destruir quem eu sou. Se passo a vida inteira tentando evitar críticas, estou reforçando a ideia de que a opinião do outro define o meu valor. E aqui existe uma questão muito importante para nós mulheres. Muitas de nós fomos condicionadas a viver buscando aprovação. Buscar aprovação é uma forma de defesa. Tentar agradar todo mundo é uma forma de defesa. Não expressar a sua voz, a sua opinião, para evitar conflito, deixar de ter uma conversa difícil, também é uma forma de defesa. E o preço dessa proteção, muitas vezes, é perdermos a nossa autenticidade, nos perdermos de nós mesmas. Então, uma boa pergunta que cabe aqui para nós é: o que eu estou deixando de fazer, de ser? Você tem um sonho, uma vontade, você quer gravar um vídeo, você quer pôr sua voz no mundo, você quer fazer um podcast, qual é o seu sonho? Falar sobre algo que pulsa muito fortemente de dentro do seu coração. E aí você até começa, você inicia, mas não sustenta. Você para por crítica, para por autocrítica. O que mais nos para é autocrítica. Somos nossos maiores inimigos, entende? Nosso auto-julgamento, além do julgamento do outro, mas na verdade, a crítica do outro, o julgamento do outro nada mais é do que um reflexo do espelho. Lembra que eu falei no vídeo passado que a realidade que a gente vive, que a gente existe, o que a gente pensa, né, o sonho, ele é um espelho refletindo o tempo todo aquilo que está dentro da gente. Então, querida, o que você tem deixado de tentar? Eu converso com muitas mulheres que tiveram um relacionamento ruim, ou 2, ou 3, que seja, mas parou de se relacionar por medo, entende? Até recebe uma proposta, um pedido, não dá nem a chance. Você está se autocriticando, você está se julgando. Aqui cabe a gente falar sobre controle, que seria o quarto ponto, né?
A verdadeira segurança não vem do controle. O ego, né, em nós acredita que segurança significa controlar pessoas, situações, resultados e até mesmo as emoções. Ai, você é descontrolada, histérica, mas quanto mais tentamos controlar a vida, mais ansiedade sentimos. Eu mesma passei por uma fase em que, ao estudar a espiritualidade, comecei a sentir um esvaziamento muito grande, estudar o sem mesmo. Nada parecia fazer sentido. Trabalho, dinheiro, relacionamento, tudo parecia perder o significado. Eu achei que era só comigo. Aí eu criei esse grupo de estudos de mulheres, e aí eu percebi que outras mulheres também sentiam, relatavam exatamente a mesma coisa, como se fosse um esvaziamento, você perde o sentido, porque as primeiras lições do curso, lembra? A gente observa tudo ao nosso redor e a gente procura esvaziar o sentido das coisas, esvaziar o significado, não o sentido, o significado das coisas. O que Jesus está fazendo? Nos ajudando a perceber que a gente está em uma realidade que não é a verdade última. Então você vai retirando o significado dos objetos que antes eram importantes para você. Só que isso traz como um efeito um sentimento de esvaziamento, de sentido da vida. Eu comecei a olhar, por exemplo, para o dinheiro e pensar, cara, para que eu quero ganhar dinheiro? Para o trabalho, para que eu quero trabalhar? Se isso aqui é um sonho, se isso aqui não é uma realidade, por que eu quero, enfim, fazer as coisas que antes eu tinha tanta vontade de fazer, os sonhos, as metas, né? Tudo isso para de fazer sentido por um tempo. E isso acontece quando a gente estuda um curso milagre, isso acontece quando você começa a consagrar medicinas da floresta, fazer tratamentos com cetamina, com psilocibila, que são os cogumelos, todas as terapias que fazem a gente entrar muito profundo em nós, na nossa psique, faz com que a gente perca o sentido das coisas ordinárias da vida. E é normal, se você, minha amiga, minha querida, minha irmã, se tu tá sentindo isso, é absolutamente normal. Aí, depois a gente começa a compreender a questão dos níveis que o curso fala, e a gente começa a entender que Jesus está falando, não é sobre o nosso comportamento, Jesus está falando sobre a mente. Então, quanto mais rápido você compreender isso, que quando a gente começa a estudar lá sobre os relacionamentos, o encontro santo, a gente vai começando a entender que Jesus não quer que a gente pare de se relacionar com as pessoas, entende? Não é sobre isso. A mudança desce para a parte física, mas primeiro ela acontece na mente. Para terminar, o quinto e último ponto, até porque aqui tá ficando muito frio, são 11 horas da manhã e tá muito frio. Deixa eu voltar aqui. É que a nossa verdadeira segurança está em nossa identidade real. Você tá aqui para você lembrar quem você é. O coração dessa lição é lembrar que aquilo que realmente somos não pode ser ameaçado. É por isso que o curso começa dizendo que o que é real não pode ser ameaçado. O corpo pode envelhecer, os relacionamentos podem terminar, o dinheiro vai e vem, os papéis mudam, mas existe algo em nós que permanece intacto. E é isso que Jesus está apontando, não para o personagem, né, mas para a mente que ainda se lembra de Deus. Não para a personalidade, mas para aquilo que existe além da personalidade. Quando começamos a lembrar disso, a necessidade de viver permanentemente, armadas começa a diminuir. E amiga querida, se você não lembrar de nada do que eu disse neste vídeo, grave pelo menos isso. A lição 153 não está ensinando passividade. Não é sobre você ser passiva, não está dizendo para você aceitar abusos, não colocar limites e deixar de cuidar de você mesma. Ela está nos ensinando que a verdadeira segurança não nasce das armaduras que criamos para sobreviver. A ausência de defesas começa na mente, é o abandono da guerra interior, é deixar de acreditar que o medo é nosso protetor. É reconhecer que quanto mais nos identificamos com as nossas feridas, mais precisamos nos defender. E quanto mais nos lembramos de quem realmente somos, menos armaduras precisamos carregar. Portanto, começamos falando sobre mulheres que vivem se defendendo e terminamos falando da mesma mulher, só que agora conscientes de que a sua segurança não está na armadura, está naquilo que existe por trás dela. E talvez essa seja a verdadeira travessia que Jesus está nos convidando a fazer. E eu também te faço um convite para se inscrever nesse canal. Curta esse vídeo, comente aqui o que é ser sem defesas para você.
E na descrição desse vídeo e também na descrição do meu canal aqui, tem o meu contato pro WhatsApp, tem o meu Instagram. Você entra no meu Instagram, vai na bio, você consegue falar diretamente comigo. Eu sou psicoterapeuta com formação em um curso em milagres, além da psicanálise, da análise junguiana, da constelação familiar, além de um montão de coisa que eu já fiz. E eu me coloco aí à disposição para você vir fazer terapia comigo, se tornar uma mentorada. Que você fique bem. E amanhã a gente conversa de novo.